E aí, meu povo, Naruto nas lágrimas! Olha só, não passa uma semana sem que alguém entre em contato comigo por uma das redes sociais, ou pelo Instagram, ou pelo, enfim, qualquer rede que eu tenha, pra me perguntar se eu tenho algum cronograma de estudo bom pra indicar. Isso não é possível, deve ser trote. No começo eu também achei que era trote, mas aí eu conversei com o Pedro e percebi que tinha uma dúvida real por trás dessa questão pra todo mundo que tá se preparando pro Enem ou pra qualquer vestibular que vai prestar. A pergunta que a pessoa faz é deixar claro qual é a dúvida, né? Qual é o melhor cronograma para quem quer passar no Enem. Não é essa a dúvida que tá por trás? Não, eu acho que a dúvida vai um pouco além disso, porque tem gente que nem usa cronograma mais, mas segue tendo fantasma do cronograma na preparação sem perceber. Não, quem não usa cronograma é independente, não tem essa parada de fantasma não. Eu mesmo não uso cronograma mais. Parei. Pois é, conversando com o Pedro, que foi um cara que durante 2 anos da vida de preparação dele, ele usou todos os cronogramas disponíveis pela internet. Ele foi um cara criterioso na hora de selecionar aqueles que a galera dizia que eram os melhores cronogramas, os mais completos, os mais específicos, os mais detalhados. Juntou tudo isso e durante esses 2 anos ele tentou usar todos esses cronogramas. O resultado é que a nota dele não foi legal. Ele não percebeu uma evolução de resultado na nota do Enem quando ele usava os melhores cronogramas que tinham disponíveis por aí. No terceiro ano de estudo ele decidiu que não ia mais usar cronograma e estudar por questões. História clássica da aprovação. A princípio eu também achei que a história ia por aí, mas ele disse que nesse terceiro ano de estudo ele estudou por questões e a nota dele não subiu. Até perguntei pra ele, puxa, mas você não teve nenhuma recaída, Pedro? Esse negócio de recaída acontece mesmo. Quando eu pego pra estudar um dia, tô estudando por questões, tomo uma surra das questões, rapaz, eu tenho vontade de sair chorando e correndo de volta pros braços dos meus cronogramas, que fazem o mundo parecer muito mais confortável. Ele disse que bateu essa vontade de vez em quando, mas quando ele olhava pro passado e via que ele já tinha gasto 2 anos da vida dele experimentando tudo quanto é tipo de cronograma, ele sabia que a saída não era por aí. Ele não sabia explicar também por que o estudo dele por questões não tinha dado certo. O que eu fiz foi pedir para ele explicar detalhadamente como foi o estudo dele por questões. Mas tenho que explicar, já não está implícito no nome, estudar por questões. Quando a gente começa a achar que não tem o que explicar quando a coisa parece que já está implícita, é que as armadilhas podem acontecer. O que ele me disse foi, ele selecionou uma quantidade de questões parecidas com aquela do exame que ele ia prestar, no caso dele era Enem, ele fazia as questões, quando errava, ele estudava. Como eu suspeitava, zero dúvidas. Faz questões, erra, estuda. Zero dúvida nada. Quando eu perguntei pra ele o que ele entendia e qual era o processo que ele chamava de estudar, foi que ele me explicou em detalhes aquilo que eu precisava saber. Ó, Kleber, pra ficar mais fácil o meu estudo, eu faço assim, eu seleciono essas questões e começo a fazer. Quando eu erro as questões, eu agrupo essas questões por assunto, porque aí fica mais fácil estudar o assunto daquelas questões. Se eu errei, por exemplo, uma questão de corrente elétrica, eu já jogo essa questão no assunto eletricidade básica. E aí, no final, eu estudo tudo desse jeito. Até as minhas revisões são feitas assim. Quando eu preciso revisar, eu reviso aqueles assuntos que eu erro mais, entendeu? Fica muito mais fácil. Buf! Eu adorei esse esquema do Pedro. Você tinha razão, tem um detalhe que eu não tinha reparado ainda. Olha que coisa interessantíssima. Ele separa as questões e depois ele agrupa ela nos assuntos. Já mata todas aquelas questões de uma vez só, estudando o assunto. Eu gostei tanto desse esquema que eu vou até colocar em prática aqui. Eu não tô entendendo você. O Pedro acabou de falar que usou isso por 1 ano e não deu certo pra nota dele subir. E você tá dizendo que vai colocar em prática um negócio que ele já acabou de falar que não deu certo. Tem gente que aprende com o erro dos outros. E tem gente que, pelo jeito, aprende o erro dos outros. Engraçadinho. O esquema do cara foi mau sentido. Se não deu certo, provavelmente é porque ele não fez direito. Foi mal, Pedro. Comigo vai ser diferente. Eu vou fazer direitinho e pra mim vai dar certo. Você vai ver. Quando o Pedro me falou que estudava desse jeito, eu fiz só uma pergunta pra ele. Pedro, faz mais sentido você estudar o assunto ou faz mais sentido você aprender a usar o conhecimento para resolver a questão? Não vou nem responder essa. Não, não é a mesma coisa. Eu acho que aprender a usar o conhecimento é muito melhor. Pedro, então tem algo que não fecha na sua estratégia. O seu estudo por questões essencialmente mostra quando você não é capaz de usar o conhecimento para acertar determinada questão. Até aí tá ótimo. Mas você percebeu que no momento que você erra as questões, você organiza o seu estudo por assuntos. E a minha revisão também. Toda ela foi feita por assuntos, tá certo? É isso que não fecha na sua estratégia. Você começou o seu estudo descobrindo aquilo que você não é capaz de fazer, mas em algum momento você voltou para a estratégia de cronograma e acredita que a evolução do seu estudo se dá por matéria estudada, por assunto coberto e não por capacidade de resolução adquirida. Buf! Não deu para segurar essa. Buf! Aqui também. Eu não tenho a menor vergonha de admitir. Quando ele separa as questões dele por assunto, eu percebi que ele está escapando da linha de enfrentar aquilo que especificamente ele não foi capaz de fazer na questão para colocar no lugar aquele certo conforto que o cronograma dá pra gente. Puxa, já estudei eletricidade
básica. Fechei esse assunto. Não fechou. Se não se tornou capaz de acertar a questão, você não fechou. Isso acaba sendo um jeito de voltar para os cronogramas sem perceber. E eu já estava fazendo isso. Colocar todas as questões erradas debaixo do guarda-chuva dos assuntos esconde um monte de incapacidade que a gente tem na hora de resolver essa questão. E não é difícil de ver isso na prática. Quer fazer um teste? Escolhe uma questão qualquer que você errou. Qualquer uma. Tenta identificar qual é o assunto dela. E se você estudar o assunto, tenta voltar e resolver essa questão. Você vai descobrir que isso não se tornou uma realidade. Agora imagina se você juntar um monte de questões dentro de um mesmo assunto e for lá estudar esse assunto. Isso não significa que você se tornou capaz de resolver todas essas questões que você colocou debaixo desse guarda-chuva dos assuntos. Acho que foi isso um pouco do que eu fiz o ano todo e eu acabei não percebendo. Colocar as questões debaixo desse guarda-chuva dos assuntos não estava evoluindo a minha capacidade de acertar. Eu nem preciso fazer esse teste que você falou. O meu ano inteiro de estudo desse jeito já mostra que o teste não funciona. Se a gente fosse separar de maneira bem clara a diferença entre estudar por questões e estudar por assuntos, a gente pode dizer que estudar por questões mostra exatamente quais são as suas deficiências para usar um conhecimento para resolver uma determinada situação, problema que uma questão específica te oferece. Estudar por assuntos, do outro lado, te coloca em contato com os assuntos e conhecimentos relacionados àquela questão. Mas o último passo de tornar você capaz de usar esse conhecimento não acontece quando você só toma contato com o conhecimento. E é por isso que não existe o desenvolvimento da efetividade na hora de acertar as questões no Enem. Falando agora parece muito simples, eu não quero nem comentar o vexame de sair me agarrando no copo de veneno dos outros, que foi exatamente a situação que aconteceu quando o Pedro acabou de falar um negócio que não deu certo para ele e eu já saí me agarrando na estratégia dele, furada, para agregar a minha prática de estudo. Não vamos comentar isso aí, né? Se você percebeu isso, na verdade não tem vexame nenhum. Muitas vezes a gente vai tomar vários comportamentos que a gente nem percebe, nem pensa sobre eles. Só que quando a gente sabe que isso acontece, uma vez ou outra a gente se toca com esses vexames, fica mais fácil a gente criar um senso crítico para de tempo em tempo questionar o nosso comportamento, para saber se aquele comportamento que a gente adotou tá levando a gente pro resultado que a gente espera. Não tem vexame. Vou colocar num quadro. Será que vale mais a pena revisar assuntos ou revisar a minha capacidade de usar o conhecimento para acertar questões? Eu nunca mais vou esquecer essa pergunta. E isso é um negócio que eu vou questionar durante todo momento na minha preparação. Fazer revisão ou estudar sem um processo final que testa a sua capacidade adquirida de acertar as questões é um processo de sabotagem muito sutil. Quando você estuda os assuntos, isso parece um processo super interessante, mas não dá resultado. O lado bom é que quando você percebe isso, dá para mudar. O lado ruim é que muita gente não vai perceber antes do exame acontecer. Eu vou mudar. E fala pro Pedro mudar também que ele passa, hein? Menino é bom. E aí, você acha que vale mais a pena revisar assuntos ou revisar a sua capacidade adquirida de resolver questões? Se você não entendeu bem a diferença, coloca sua resposta aqui nos comentários desse vídeo que eu vou ler todas. E se tiver alguma coisa que eu posso colocar mais e acrescentar o que você colocou, eu vou fazer. Beleza? Vamos trazer essa aprovação para casa? Valeu!